Há não muito tempo atrás, viralizou na internet uma animação macabra sobre o desenho Scooby-Doo, mais especificamente uma animação que supostamente finalizaria a série da Velma e também todo o desenho de Scooby-Doo, dando enfim uma razão do porquê nenhum dos desenhos de Scooby-Doo teve realmente um desfecho real para as séries. Mas é claro, essa animação foi feita por fãs, então não é nada oficial e canônico até então. Porém, eu devo dizer que não é de hoje que as pessoas suspeitam de que o Scooby-Doo não seja o que parece. E o que eu quero dizer com isso é que talvez ele não seja só um cachorro inofensivo que tem a capacidade de falar apenas porque o desenho quer que seja assim, mas talvez ele já não fosse apenas um cachorro já faz muito tempo. Acompanhe o vídeo até o final, pois hoje eu vou te mostrar o horror cósmico de Scooby-Doo. E antes de chegar na tal animação assustadora, precisamos voltar no tempo. Para ser mais específico, precisamos voltar em alguns dos filmes clássicos do Scooby-Doo, como em A Ilha dos Zumbis, por exemplo, onde eu não sei se você já reparou, mas quando alguém chamava o Scooby-Doo de cachorro, estranhamente ele sempre respondia dessa forma. Cachorro? Onde? E isso não ocorreu apenas nesse filme, aconteceu em outros também. Mas bom, isso vai fazer mais sentido daqui a pouco. Agora, vamos para outro desenho de Scooby-Doo. Nesse desenho é apresentada uma raça alienígena chamada Anunnaki, que são praticamente divindades. Lembre-se desse detalhe. Os Anunnaki são uma raça de criaturas que vivem em outra dimensão, e a cada poucos milhares de anos, durante um evento chamado Nibiru, a barreira entre o mundo deles e o nosso se enfraquece, permitindo que os Anunnaki possam visitar a Terra. Alguns deles são bons e tendem a ajudar os humanos, enquanto outros são bastante cruéis e terríveis. Bom, os Anunnaki não possuem formas físicas e por conta disso eles têm que habitar os corpos de animais. E é por isso que vemos várias criaturas mitológicas como os deuses egípcios e o rei macaco da China, por exemplo. E agora preste atenção, pois é aqui que as coisas ficam interessantes. Nesse mesmo desenho é revelado que os animais que falam são descendentes dos Anunnaki, e o Scooby-Doo é um deles. Naturalmente, os descendentes da raça Anunnaki possuem uma maior expectativa de vida que os animais comuns, e além disso eles possuem o mesmo intelecto dos seres humanos, talvez até mais, porém isso depende. Agora, vamos revisar essa animação que está viralizando. Tudo começa com um salsicha desse universo mostrando um cachorro que ele encontrou na rua, que no caso é o Scooby-Doo. E então a Velma desse universo começa a debochar de salsicha, mas é exatamente nesse momento que ela começa a ter uns certos flashbacks, ou melhor dizendo, memórias dela mesma de outras vidas. E Scooby-Doo estranhamente muda sua expressão vendo a Velma ter um colapso, e a mesma diz que precisa tomar um ar e vai lá fora. Durante esse período, ela começa a ver várias e várias versões dela mesma, até que ela tropeça e acaba vendo o Fred de outro universo morto. E então que Scooby-Doo aparece, numa estética completamente diferente e com sangue em sua boca, e ele, em seu discurso, revela a verdade para Velma. Scooby conta que lá no início, no primeiro desenho de Scooby-Doo, era tudo muito divertido. Eles caçavam coisas supostamente sobrenaturais e eles amavam aquilo tudo. Ele principalmente amava eles, amava aquelas aventuras. Mas em um certo dia, a Velma fez um questionamento. Sabem, eu nunca tinha parado pra pensar, mas como é que o Scooby consegue falar? E a partir disso, toda a turma se questionou do porquê. E Scooby-Doo simplesmente matou todos eles. E segundo as palavras dele, a diversão havia acabado. Então eu usei os restos e recriei vocês e o mundo todo. Mas a cada vez que eu fazia isso, eu me perdia cada vez mais daquela essência e tudo se tornou algo tão imperfeito. E Velma diz que eles são perfeitos agora, mas Scooby apenas diz: Eu vou saber na próxima vez. Logo após isso, Scooby mata Velma brutalmente e assim se encerra a animação. A teoria suprema de Scooby-Doo. Agora eu quero que você reflita por um segundo. E se o Scooby-Doo não for apenas um descendente da raça Anunnaki? E se ele for, na verdade, um Anunnaki puro? Veja bem, os Anunnaki são praticamente divindades que podem estar em nosso mundo. E muitos deles são bons, isso é verdade. Mas existem sim aqueles que são malignos e que querem brincar de Deus.
Esse poderia muito bem ser o caso de Scooby-Doo. Afinal, o que ele fez até esse momento foi brincar de Deus, criando e recriando universos apenas pelo seu bel prazer, para se divertir com as aventuras da Turma do Mistério. Mas todas as vezes que ele criava ou recriava o universo, em algum momento, a Velma e logo em seguida a Turma do Mistério inteira questionava do porquê ele podia falar. Afinal, um cachorro comum não deveria poder falar. Mas Scooby nunca foi um cão comum. Na verdade, ele nunca sequer foi um cão, e sim um alienígena da raça Anunnaki. Isso explicaria o porquê dele sempre dizer, quando alguém chamava ele de cachorro, o famoso bordão. Cachorro? Onde? Essa teoria torna o Scooby-Doo o verdadeiro vilão de toda a obra, mas também explicaria o porquê dos desenhos nunca terem tido uma real finalização. Afinal, o desenho sempre acabava sendo cancelado, mas sempre voltava depois de alguns anos, só que em outra versão, com um universo diferente. Mas o que poderia ter de fato acontecido é que a turma em todos esses universos suspeitou da origem do Scooby-Doo, e ele brutalmente matou todos, recriando os universos até conseguir criar um que tivesse aquela mesma essência do original, mas nunca deu certo, simplesmente porque ele estava criando tudo novamente, porém a partir de restos. Então a cada vez que ele recriava o universo com os restos da Turma do Mistério, isso cada vez mais estava distanciando ele da essência do universo original. Mas se ele é praticamente uma divindade, por que ele simplesmente não cria um novo universo idêntico ao original? Bom, simplesmente porque ele não pode. Pelo que podemos observar, a raça Anunnaki não são uma raça de seres onipotentes, mas eles podem manipular a realidade, certo? Muito provavelmente, sim, mas com certas limitações, ou seja, são manipulações imperfeitas, o que significa que a partir do momento que uma realidade for criada, ela jamais poderá ser criada daquela mesma forma novamente. Isso explica o porquê Scooby-Doo está fadado a recriar de novo e de novo universos que nunca serão iguais àquele daquela clássica e tão amada Turma do Mistério.